Sempre que alguém diz não, a maioria das pessoas acredita que o problema está no argumento, no preço ou na proposta. Mas a verdade é mais profunda. O não quase nunca é racional. Ele é emocional, automático e inconsciente. O cérebro humano foi programado para evitar perdas, desconforto e riscos antes mesmo de avaliar benefícios. Isso acontece porque, do ponto de vista evolutivo, errar custava a sobrevivência. Então, ao menor sinal de ameaça, menos mesmo que simbólica, menos o cérebro ativa um mecanismo de proteção. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Para o cérebro, uma conversa, uma proposta ou uma negociação pode ser interpretada como ameaça. Ameaça à autonomia. Ameaça ao controle. Ameaça à imagem pessoal. Quando isso acontece, a parte racional do cérebro perde espaço. A amígdala assume o controle, e a resposta padrão passa a ser resistência. É por isso que insistir quase nunca funciona. Quanto mais você empurra, mais o outro se fecha. Não porque ele é difícil, mas porque o cérebro dele está tentando protegê-lo. Não porque ele é difícil, mas porque o cérebro dele está tentando protegê-lo. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Você apresenta algo com boas intenções. A outra pessoa cruza os braços, fica defensiva ou responde de forma curta. Nesse momento, não importa o quão lógico seja seu argumento. A decisão já foi tomada em nível emocional. O grande erro é tentar vencer a resistência usando mais pressão. Isso só reforça a sensação de perda de controle. E o cérebro odeia perder controle. Estudos em neurociência comportamental mostram que pessoas são muito mais abertas quando sentem que a decisão ainda é delas. Quando percebem liberdade de escolha, o cérebro relaxa. E só quando relaxa, ele escuta. Por isso, a primeira regra invisível da persuasão não é convencer, é reduzir a ameaça. Reduzir a ameaça significa mudar o estado emocional antes de qualquer argumento. Significa criar segurança psicológica. Significa sinalizar, mesmo sem palavras, que nada está sendo tirado daquela pessoa. Um exemplo simples do dia a dia deixa isso claro. Imagine que alguém diga: "Você precisa fazer isso agora." O cérebro reage com resistência imediata. Agora compare com: "Posso te mostrar algo?" E você decide se faz sentido. O conteúdo pode ser o mesmo, mas o efeito é completamente diferente. O que mudou não foi a informação, foi a percepção de controle. Quando você devolve controle, o cérebro baixa a guarda. E só então, a lógica começa a funcionar. Outro ponto essencial é entender que o cérebro não reage a ideias, mas a estados emocionais. Se a pessoa está ansiosa, defensiva ou desconfiada, ela não está processando informação, está se protegendo. Outro ponto essencial é entender que o cérebro não reage a ideias, mas a estados emocionais. Conexão não é simpatia forçada, é validação emocional. Validar não significa concordar, significa mostrar que você entende o ponto de vista do outro. Quando alguém se sente compreendido, o cérebro reduz a necessidade de defesa. Frases simples fazem isso de forma poderosa. Faz sentido você pensar assim. Muita gente se sente exatamente dessa forma. Você não está errado em se preocupar com isso. Essas frases não convencem ninguém, mas abrem espaço mental. E espaço mental é o que permite mudança. Outro erro comum é apresentar soluções antes de o cérebro reconhecer o problema. Se a pessoa não sente o problema, qualquer solução parece exagerada ou desnecessária. O cérebro só aceita mudança quando percebe uma tensão interna, quando existe um pequeno desconforto não resolvido. Por isso, perguntas são mais eficazes do que afirmações. Perguntar ativa a reflexão. Afirmar ativa a resistência. Perguntas como: o que mais te incomoda nessa situação hoje? O que acontece se isso continuar do jeito que está? Você já percebeu esse padrão se repetindo? Essas perguntas criam microloops mentais. O cérebro começa a buscar respostas, e quando ele busca el se engoja, somente depois disso é que qualquer ideia faz sentido. Antes disso,
ela é vista como invasão. Existe também um fator pouco falado: identidade. O cérebro protege a imagem que a pessoa tem de si mesma. Se aceitar sua ideia ameaça essa identidade, o não aparece imediatamente. Por isso, boas abordagens nunca confrontam diretamente quem a pessoa é. Elas mostram como a mudança reforça e não ameaça essa identidade. Ao invés de dizer "você está errado", a comunicação eficaz sugere: isso combina com o tipo de pessoa que você já é. O cérebro ama coerência interna. Tudo isso parece simples, mas vai contra o impulso natural de querer convencer rápido. Quando você cria segurança, devolve control, valida emoções e conduz reflexão, algo muda. O não deixa de ser um muro e vira apenas um estado temporário. E aqui está a parte prática. Da próxima vez que enfrentar resistência, não responda com argumentos. Responda com espaço. Faça uma pausa. Faça uma pergunta. Valide um sentimento. Retire a pressão. Observe como a conversa muda. Persuasão não é sobre falar melhor. É sobre fazer o cérebro do outro se sentir seguro o suficiente para ouvir. Quando você entende isso, não precisa manipular, insistir ou forçar. Você simplesmente conduz. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Porque no fundo, você não está mudando a mente das pessoas. Está apenas parando de ativar os mecanismos que as fazem resistir. E esse é o verdadeiro poder da psicologia aplicada no dia a dia.